Se eu opero Forex, quais os pares você me indica mais? Um dos melhores pares que eu acho, Rafael, tem uma volatilidade muito bacana, semelhante com o índice aqui no Brasil, movimenta bastante durante o dia, é o dólar ien. Então corre aí no seu gráfico, coloca USD, USD, JPY. Você vê que esse par movimenta bastante e tem uma oscilação bem bacana para você poder fazer até mesmo scalper ou alguns trades mais demorados de alvo. Diego Portes, o gráfico de ticks é bom para operar scalper curto. Quantos ticks é aconselhável para um mini índice? O gráfico de ticks ele vai te dar muito sinal de entrada, cara. Se você colocar, por exemplo, o gráfico 97 ticks, você vai ter por volta de 10, 15 entradas em um minuto. Então é muito sinal de entrada. E essas entradas vão te dar por volta de 30 a 40 pontos, tá? Qual o melhor, então, tempo gráfico? Se você está operando, assumindo que você está operando na abertura do pregão, que é onde a gente tem 133, tá? 133 ticks, vai te dar uma filtragem maior, não vai ser aquela loucura, vai te dar muito sinal de entrada também, só que vai te dar uns candles mais encorpados, tá? Então testa 133. Se você achar muito rápido, muito veloz, coloca no 233. No caso, continuando, se você está colocando no 133, no 133 ticks, cada candle aí vai levar por volta de 5 segundos. Em 5 segundos você vai ter uma vela nova formando. Tá? Então, vai ser bem rápido mesmo. Leonardo Portes, aonde eu devo posicionar o meu stop loss? Há uma regra de quantos pontos para scalper e para tendência? O próprio gráfico vai te falar onde você deve colocar o stop, Leonardo. Se você comprar, ele vai abaixo do seu fundo. Se você vender, ele vai acima do seu topo. Tá? Então não é definido com base em número de ponto ou número de etc. É definido com base na análise que você está fazendo. Comprou, abaixo do fundo. Vendeu, acima do topo. Fernando, às vezes acontece de eu ser estopado e na sequência o ativo seguir na direção da análise feita. Tem alguma forma de evitar isso? A melhor forma de evitar isso é quando eu falo para você colocar o seu stop abaixo do fundo ou acima do topo, não é para colocar cravado exatamente naquele topo. O que eu recomendo, o que eu costumo fazer também, eu sei que meu stop vai abaixo do fundo. O que eu faço? Não vou colocar em cima do fundo, eu vou colocar por volta de 30 a 40 pontos abaixo daquele fundo. Tá? E se eu estou no dólar, de 1,5 a 2 pontos abaixo do fundo. Isso dá um espaço bacana para evitar um falso rompimento e também se bater ali e evitar essas violinadas, tá? Então, essa seria a dica principal. Não coloca cravado, dá um espacinho maior para o mercado se movimentar. Flávio, no mini índice, os candles deixam muita sombra. Uma sombra grande pode indicar força. Posso utilizar para abrir uma operação? Sempre é aconselhável esperar o próximo candle após esse tipo de candle, mas é exatamente isso. O pavio da vela significa o outro lado. Tá? Por exemplo, temos aqui um candle vermelho, tá? No caso, um candle verde aqui, no caso. E a gente tem um pavio gigantesco aqui embaixo. Isso daqui é um candle vermelho aqui, esse pavio é um candle vermelho. Da mesma forma que a gente tem lá, no caso, esse exemplo aqui é melhor. A gente tem esse candle aqui. Ele é um candle verde. Esse pavio aqui é um candle contrário, é um candle vermelho, porque ele subiu até lá em cima e veio a força vendedora trazendo para cá. Então é um candle vermelho. Se o próximo candle me vem um candle vermelho aqui, eu posso assumir que aquele candle ali que está que está dentro desse candle aqui, está unindo a força com esse daqui e a gente tem um sinal de entrada com 2 candles. Tá? Então o pavio ele é o candle contrário. É importante, é muito boa essa observação sua. Portes, Gutenberg, quando bate no suporte lá embaixo, faz um fundo duplo com o dia anterior, vem com força com sequência, você recomenda abrir na zona do pescoço? A gente pode usar esse próprio exemplo aqui, que a gente está vendo aqui,
No caso, esse daqui é o gráfico âncora 15 minutos, né? A gente percebe que em 3 dias de uma compensação, que de 3 dias houve o fundo duplo lá embaixo. Exatamente aqui. Gráfico de entrada ou o próprio M1 com certeza teria encontrado o nosso ponto de entrada no nosso gráfico de entrada. Aqui, por exemplo, utilizando lá atrás, utilizando aqui o toque do segundo fundo duplo, a gente teria qual seria o nosso ponto de entrada, sabendo que a gente está em um nível de suporte, sabendo que o mercado já está subindo durante o dia, durante vários dias seguidos. A gente ia ver direto aqui, ainda mais você que já tem um manual de trader, você teria já entrado nesse momento do gráfico. Então aqui muito simples, zona de suporte, o mercado já está em alta no nosso gráfico âncora. Isso aqui é o mini índice, tá? Para quem não... Isso aqui é o gráfico do mini índice, os 5 minutos. O que a gente estava vendo antes era o âncora, no caso 15 minutos. Se a gente mudar para 15 minutos, vocês vão ver que o mercado já está subindo há muito tempo. Então, daí já sabe, fundo duplo, sinal de compra, ou algum pullback maior com candle de força logo após o pullback, são os nossos sinais de compra. Matheus Portes, tenho uma dúvida em mente há algum tempo. Se eu deposito R$1.000 na corretora e no pregão eu compro um contrato de mini índice, vamos supor que eu compre e o índice começa a descer, sendo assim eu irei perder só a margem da garantia ou a corretora irá pegar o valor depositado. Matheus, quando você abre um trade, as margens dadas à sua corretora, por exemplo, se você está operando não sei qual que é a sua corretora, mas como que seja clear. A gente está lá com as margens de 40, máximo R$100. Para você fazer um trade com um contrato, você vai usar aqueles R$100, né? Quando você fechar aquele trade, aqueles R$100 volta para você acrescido ou, no caso, menos o lucro ou a perda. Tá? Então, digamos que você está no mini índice com um contrato e você ganhou 10 pontos, tá? Você, no caso, recuperaria, digamos, toda a margem e mais o lucro daqueles 10 pontos junto. No caso, claro que depois tira a corretagem. Caso você perca, no caso do trade, os R$100 volta para você e você tem que pagar, no caso, só a perda do trade. Você não perde a margem sempre volta para você. A única coisa que ganha ou perde é aquele valor que está aparecendo lá no cantinho da sua plataforma ou do seu home broker, tá? que é o lucro ou a perda, no caso daquele trade. A margem sempre volta. Só que quando ela volta, se você ganhou, ela vai voltar mais. Se você perdeu, ela vai voltar um pouco menos, no caso, para cobrir o seu prejuízo. Tá? Júnior, numa correção de uma tendência de alta no pullback de 50% do Fibonacci, posso fazer uma entrada de compra em um candle de força ou devo esperar a confirmação? Com certeza você pode fazer isso. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, Júnior, para ficar mais prático para você. Percebe que o mini índice há muito tempo já está subindo. Se a gente botar um gráfico geral do gráfico âncora da âncora, H4 aqui, por exemplo, a gente vai ver que o índice está subindo há muito tempo, né? Perfeito. O que a gente faz com isso, então? Se a gente sabe que o mercado está subindo, vou esperar descer para mim comprar barato. Então, o que você vai fazer? Deixa eu botar no H1 aqui na outra âncora para a gente ficar mais prático aqui a leitura. Percebe que o mercado está subindo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse movimento aqui, tá? A gente começa a descer no pullback. A gente percebe que esse pullback dessa correção, desse movimento de alta, exatamente como você colocou na sua pergunta, em uma tendência de alta, no pullback dos 50%, posso fazer a entrada de compra em um candle de força? Vamos ver se esse pullback, essa correção aqui foi no 50%. Vamos puxar aqui o Fibonacci daqui de baixo até onde começou a correção e a gente percebe que foi direto no 50%. Qual que seria o candle de força aqui então, Júnior? Esse primeiro candle de força aqui ou esse segundo candle de força aqui? Como a gente está no tempo gráfico maior, você vai ver que o sinal foi perfeito, né? Tem um candle de força, stop abaixo, alvo nos topos, depois voltou de novo, candle de força, stop abaixo, alvo nos topos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, quando faz um pullback e você já sabe que o movimento é a favor daquele seu daquele seu sinal de entrada, você pode fazer o trade. Sempre lembrando que se você comprar, você coloca o seu alvo nos topos, e se o topo for muito longe daquele seu ponto de entrada, o que você faz? Você pega o seu alvo e coloca na metade entre aquele topo e a metade do movimento. Ou seja, você vai colocar no 50% também. Tá? Por exemplo, deixa eu te mostrar isso aqui para ficar mais claro. Subiu, começou a descer. Você viu o seu candle de força aqui, só que aquele topo lá é muito longe. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui na metade dele. Por quê? Vai que você puxa um Fibonacci lá
até aqui embaixo, isso aqui vai ser os 50% do Fibonacci, né? Do outro lado. Então você pode colocar de repente aqui uma metade da sua posição e fechar o resto lá em cima fazendo parcial de movimento, tá? Isso só em caso do seu alvo for muito longe, você pensar, putz, não sei se chega até lá. Não precisa cravar o seu alvo só porque você sabe que tem que colocar no topo. Coloca na metade do movimento, que também ajuda muito na hora de executar os seus alvos. Júnior, numa estratégia de fechamentos parciais e totais de gaps nos primeiros candles, como posso fazer minhas entradas? Se você está perguntando, por exemplo, que é operar a abertura do pregão e quer operar fechamento de gap, utilizando parciais, a primeira parcial, obviamente, sempre vai ter que ir na metade daquele gap, para não correr o risco de acontecer o pullback de gap e não fechar aquele gap e depois continuar o movimento. Tá? Então, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Se a gente fechou o pregão anterior aqui, e o próximo pregão abriu lá em cima um gap de alta, e você quer operar essa abertura do pregão aqui. Digamos que aqui em cima começa a mostrar força de venda. Você sabe que tem grande chance de a gente fechar aquele gap. Só que a gente não tem 100% de certeza, sendo que na maioria das vezes vai fechar, porém não são todas as vezes. E quando não fechar, o que você faz? Você vai fazer essa forma de gerenciamento aqui parcial. Digamos que você entrou aqui, tá? Seu primeiro alvo vai na metade, para não ocorrer o risco do pullback de gap, a gente voltar na metade e continuar o movimento. E o seu outro alvo vai para cá. No seu primeiro alvo pegar, a gente sempre vai fazer aquela técnica básica de gerenciamento. Quando pegar o seu primeiro alvo da sua parcial, Júnior, você não vai deixar o seu stop lá em cima. Quando pegou aqui e começou a andar um pouquinho, você vai pegar o seu stop, vai descer para o seu ponto de entrada ou vai descer para o stop gain. Tá? É essencial que você faça isso logo na abertura do pregão. É assim que a gente evita todos os riscos na abertura nas primeiras horas, onde a volatilidade é muito maior. Então, a maioria das vezes, se você também está pensando em operar scalper, tá? Digamos que você nem está mais levando em consideração o fechamento daquele gap, e sim simplesmente a operação de pontuação em scalper. Digamos que a gente fechou o pregão do dia anterior aqui. Próximo dia abriu lá em cima. E você sabe que você está operando de repente com 10 contratos de mini índice. Tá? Colocando um exemplo aqui. Você sabe que 10 contratos de índice, se você ganhar 100 pontos, vai ser por volta de R$100 de lucro. Então, se você quer, por exemplo, entrou aqui nessa área aguardando o fechamento do gap. Na hora que bater 50 pontos, você zera o seu trade. Na hora que bater mais 50 pontos, você zera o seu trade. Na hora que bater mais 50 pontos, você zera o seu trade. Só que na abertura do pregão, principalmente no mini índice, 50 pontos você é capaz de atingir em 1 minuto. Tá? Então tem que ser bem rápido, de realmente um scalper super rápido para você, logo na abertura, já com meta definida, independente do seu alvo. Tá? Que muitas vezes a pessoa tenta operar a abertura, quais são os alvos dela na abertura? Ou vai ser o fechamento do gap, ou vai ser simplesmente tentar o mais rápido possível colocar no stop gain e deixar o preço rolar. E antes disso tudo, você já pode estar fazendo scalper já com meta definida de scalper, por exemplo, 50 pontos, 40 pontos, até 30 pontos no mini índice. E se você está com uma quantidade de contratos, por exemplo, 10 contratos, isso já começa a aumentar cada vez mais o seu capital daquele dia. Tá? Então, com relação a sua pergunta específica com relação à estratégia de fechamento parcial e total de gap, seguindo aquela primeira coisa que eu te falei, seu primeiro alvo vai na metade para evitar o pullback de gap e o resto vai lá. Quando bater aqui, desce o seu stop, coloca no ponto de entrada ou para o stop gain. Tá? E o seu ponto de entrada específico, para você saber como definir ele, a gente pode estar utilizando os candles de força da abertura do pregão para fechamento de gap. Deixa eu mostrar algum aqui. Algum gap. Por exemplo, aqui a gente percebe o pullback de gap, né? A gente desce quase até a metade do pregão e não até a metade do gap e não zera lá embaixo. Só no próximo dia que foi até lá embaixo. Mas deixa eu pegar um gap aqui que fechou para me te mostrar onde seria o sinal de entrada.